E aí, pessoal, e chegou a vez de falar dele, o mais contraditório de todos os jogadores do Grêmio. O que vai acontecer com o Jean-Pierre? Vai ou não vai apostar? É preciso falar porque tem mais informações sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, não esqueça, o OneXBet está de volta ao canal e com uma super promoção. Quem fizer o depósito colocando o código Cidade Dias na OneXBet, vai concorrer sim neste canal uma camisa do Tricolor. Vamos sortear até o final do Campeonato Gaúcho. Faça isso e mande um print lá para o cesarcidadedias@gmail.com e passe a concorrer. Gente, Jean-Pierre, se vocês prestarem atenção, nós vamos ver que Jean-Pierre é a pauta do Grêmio em muitas das situações. Começa antes, quando se discute muito a questão envolvendo Renato e suas dificuldades, passa depois por Jean-Pierre, as questões envolvendo ele dentro do campo, se ele queria ou não. Depois vem a grande polêmica envolvendo o pai dele, que criticou publicamente o trabalho que estava sendo desenvolvido pelo vestiário do Grêmio, e por aí as coisas andavam. As notícias dessa semana dão conta que Jean-Pierre está recebendo propostas de um futebol de menor estrutura, que é o futebol americano, lá, Major League Soccer. E agora, e se fala em bons valores, e agora se discute também que o Grêmio deu preço para essa discussão. E em cima dessa realidade, a gente obviamente vai tentar buscar e entender o que está acontecendo, sobretudo com a chegada de Thiago Nunes, o novo treinador. E a informação que nós temos é: o Grêmio vai apostar em Jean-Pierre. E eu falo apostar porque já não se tem a certeza de que Jean-Pierre seria ou será o jogador que todos imaginavam. Por isso a expressão ou o verbo apostar. A realidade é, em cima de Thiago Nunes, se tem a ideia de que Jean-Pierre pode voltar a render o que se imagina dele. Essa é a realidade. Por quê? Porque Thiago Nunes foi treinador dele no Sub-15, foi um treinador que conseguiu fazer com que ele jogasse demais, o Grêmio vencendo muitos jogos. Eu vi alguns conteúdos, sobretudo antes do Thiago Nunes virar uma referência, e ouvi algumas entrevistas, e ele refere muito bem as questões envolvendo o Darlan, envolvendo o GPR lá na base do Grêmio. E é importante que a gente coloque isso dentro desse processo agora. Por quê? Porque a todo momento surgem informações de que GPR vai ser vendido, de que o Grêmio botou preço no GPR, de que os negócios caminham para esse lado, e o que a gente pode esperar. O que eu consegui buscar em cima do que pode se estar construindo para ele, Jean-Pierre, dentro de uma nova estrutura. Jean-Pierre vai e não ser o articulador tão somente que o Renato queria, na linha de 2-3-1 que o Grêmio definiu, mas um modelo de jogo um pouquinho diferente, com uma movimentação um pouquinho diferente, sendo ele também organizador, mas numa linha à frente do volante centralizado, que será Thiago Santos. O Grêmio vai mudar a sua forma de jogar e conta com a figura de Jean-Pierre para ser um desses pilares do meio-campo. Olha, eu poderia dizer inclusive que a tendência é Thiago Santos, Jean-Pierre e Darlan, sobrando Matheus Henrique. É curioso, né? Porque Matheus Henrique é tido, ou era tido, como o principal, um dos principais nomes ao lado de Michael. Mas não, o que pode se caminhar é exatamente essa linha. O Grêmio criando esse tripé com dois extremas de velocidade que cheguem na frente com mais rapidez e também tenham capacidade de concluir. É preciso entender a partir do início dos treinamentos a ideia de como a gente vai ver o Grêmio jogando e aonde que Jean-Pierre pode se colocar. O fato é que esse foi um dos pontos conversados. Jean-Pierre faz parte dos planos e vai receber mais uma oportunidade. Não é um jogo, 2 jogos, não. É o conceito. O Grêmio quer Jean-Pierre. Isso é um conceito. Quando se fala em discutir futebol, muitas vezes, a gente tem que entender conceitualmente como as coisas funcionam. E esse é, de fato, um conceito do Grêmio. Jean-Pierre é jogador do Grêmio, é um jogador valorizado, um jogador que custa caro e que, se o Grêmio vender por 9 milhões, 10 milhões de dólares, como está sendo sugerido, pelo preço que em tese o Grêmio teria posto no mercado, o Grêmio não consegue repor
um conceito como o GPR por 10 milhões de dólares. Essa é mais ou menos a linha do raciocínio, e me parece totalmente coerente. Totalmente coerente. Em cima dessa linha ou desse conceito, a gente vai trabalhar para tentar entender como que o Grêmio pode evoluir. E é em cima disso que, obviamente, essa informação, e isso é uma informação, ganha corpo. O Grêmio, mais uma vez, e não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, mais uma vez, o Grêmio faz a vírgula em cima do histórico construído por GPR até agora e diz para ele, GPR, vamos ou não vamos? Neste caso, vamos tentar mais uma vez. O meia GPR, como eu disse, não vai ser aquele jogador que nós estamos vendo hoje, que em tese é para jogar mais perto da área, não, ele vai ser um organizador de trás, com algumas obrigações defensivas e, mais do que isso, com a ideia de que precisa dar um pouco mais de intensidade para esse caminho. Imaginem só, há 2 anos atrás, quando o GPR destruiu com o meio-campo numa partida contra o Atlético Paranaense de Thiago Nunes aqui na Arena, fazendo inclusive um gol de falta no segundo. Ele fez jogada do primeiro gol, acho que foi do André o primeiro gol, e o segundo um gol de falta. O Grêmio vencia ali 2-0, depois perderia o jogo lá, já sem GPR, que se lesionou e acabou não jogando. Aquele GPR é o que todos imaginam. Aquela foi uma das principais partidas que ele fez com a camisa do Grêmio, é o que todos imaginam. Pois nesse conceito que a gente está colocando, é em cima dessa confiança que se pretende trabalhar GPR. E o que eu acho que é preciso que a gente coloque neste momento, que essa é uma vontade do treinador, é uma vontade de quem está trabalhando hoje, o Thiago Gomes, por exemplo, que entende que ele possa evoluir, ele está sendo titular, vai continuar jogando, e também é preciso colocar que essa é a ideia da direção, sobretudo porque entende que não consegue repor um jogador dessa qualidade, mas aí entra a contradição, que não consegue repor um jogador dessa qualidade se ele mostrar a qualidade que teve lá em 2019. E é isso que todos vão apostar. Um Grêmio que precisa do GPR, mas neste momento é preciso dizer também que um GPR que precisa também dessa confiança do Grêmio. O tempo parece ter mudado para GPR. As nuvens estão terminando. Existe um sol e uma luz à frente do que ele pode construir. Agora, GPR, é com ele. Ele precisa dar a resposta. Me parece que a partir de agora nós temos a última e derradeira chance de GPR dentro desse processo do Grêmio. Ele quer apostar, o Grêmio quer apostar, Thiago Nunes quer apostar e tenho certeza que o torcedor também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.